Ter disciplina sem ter que se esforçar. Parece meio impossível, né? Tipo, como que você vai conseguir ter disciplina, que é basicamente você fazer as coisas quando você não tá afim de fazer as coisas, sem precisar se esforçar pra isso? E eu sei que a lógica não bate, mas se liga. Se você tá aqui, você provavelmente já tentou ser uma pessoa disciplinada antes. Você já tentou ser consistente nos estudos, na academia, já tentou seguir uma dieta, rotina, e deixa eu adivinhar, nada deu certo. E eu sei disso porque a gente tá no mesmo barco, eu também já passei por tudo isso. E pô, quando você se esforça tanto pra ter disciplina, pra resistir às distrações e ainda assim não consegue, você começa a pensar que tem alguma coisa errada com você, sabe? Que você não tem força de vontade suficiente, que você é distraído demais, ou então que você simplesmente não nasceu pra ter disciplina. Mas e se eu te falar que o problema nunca teve a ver com você? E se o problema for só que você tava jogando um jogo impossível de ganhar esse tempo todo? Porque a real é que você não precisa se esforçar pra ser disciplinado. Você só precisa facilitar o caminho. E é justamente isso que eu quero te mostrar nesse vídeo. Como ter disciplina sem ter que se esforçar demais pra isso. Olha, hoje eu me considero uma pessoa disciplinada. Eu consigo ser consistente nos meus estudos, nos meus treinos, na minha rotina, tudo sem muita dificuldade. Mas eu não consegui isso porque eu sou a pessoa mais esforçada do mundo. Eu consegui isso porque eu parei de tentar ser uma pessoa disciplinada e eu comecei a facilitar o caminho pra disciplina acontecer. Faz sentido? Porque antes eu tava igual você provavelmente tá agora. Eu tava tentando me forçar a fazer essas coisas que são coisas difíceis, mas que também são importantes pro nosso crescimento. Daí hora ou outra eu vi aqueles conselhos de coach, sabe? Aquele papo de, você só precisa se esforçar mais, você só precisa querer de verdade. E desses conselhos eram basicamente, se o problema é você não ter disciplina, a solução é você ter mais disciplina. Só que o negócio é que as coisas não são tão simples. Porque, mano, se forçar a fazer tudo isso é muito cansativo. E definitivamente não tem como sustentar por muito tempo. Uma hora você vai voltar a procrastinar, furar a dieta, faltar à academia, e sempre que isso acontece, você fica se sentindo um lixo. E eu fiquei preso nesse ciclo por alguns anos, tentando ser consistente com os meus hábitos, manter a rotina, sabe? Tentando ser uma pessoa disciplinada. Mas assim, eu nunca conseguia ser consistente com nada por mais de uma semana. E não era por falta de esforço, eu realmente tentava. Até que um dia eu percebi uma coisa. Eu tava gastando toda a minha energia tentando resistir distrações que eu podia simplesmente remover. Tipo, o problema não era estudar por 3 horas seguidas, mas sim todas as distrações que tiravam minha atenção dos estudos. O problema não era ir pra academia todo dia, mas sim as distrações que me faziam querer ficar em casa. E depois que eu percebi isso, eu decidi mudar o jeito que eu fazia as coisas. Em vez de me forçar a ter mais disciplina, eu comecei a tornar a disciplina mais fácil. E funcionou. Funcionou de um jeito que eu nunca pensei que fosse funcionar, pra falar a verdade. Mas pra você entender por que isso deu tão certo pra mim, e por que isso pode funcionar pra você também, você precisa entender primeiro que o seu cérebro sempre vai escolher o caminho mais fácil. E assim, meio que não tem nada que você possa fazer a respeito, porque é assim que a gente foi programado pra funcionar. Nossa mente tá sempre procurando conservar energia, sabe? Sempre tentando encontrar o jeito mais simples de fazer as coisas, e isso é evolutivo. Então coisas tipo estudar, treinar, seguir uma dieta, isso tudo são coisas relativamente difíceis. Agora, scrollar no TikTok, jogar um jogo, pedir um iFood, isso tudo é muito fácil. E o seu cérebro sempre vai preferir o caminho mais fácil. Então quando você tá tentando desenvolver essa disciplina e você tá cercado de opções mais fáceis ao seu redor, você tá basicamente pedindo pro seu cérebro ir contra a programação dele. E mano, é muito difícil você conseguir vencer a natureza humana. É por isso que você só tentar ser mais disciplinado nunca vai funcionar. Porque você tá lutando contra o design do seu cérebro. Mas aqui que tá o pulo do gato. Se o seu cérebro sempre vai escolher o caminho mais fácil, então por que você não faz o caminho certo, seu caminho mais fácil? Tipo, é muito mais fácil você não furar sua dieta se não tiver nenhuma besteira na sua casa, não é? Agora, se tiver uma barra de chocolate largada na cozinha, você vai precisar gastar energia mental o dia inteiro pra você não ir lá e comer um pedaço. Mas se não tiver chocolate na sua casa, você nem sequer pensa nisso. Essa tentação, essa vontade, ela simplesmente não existe. E é desse jeito que você trabalha a favor do seu cérebro e não contra ele. Você não tenta se forçar a resistir ao chocolate, você simplesmente tira o chocolate do jogo. E quando você faz isso com todas as distrações da sua vida, eu tô falando de rede social, videogame, fast food, de repente estudar por 3, 4 horas seguidas não é mais tão difícil. De repente você tá indo pra academia todo dia sem nem pensar. E não porque essas coisas ficaram mais fáceis de fazer, elas não ficaram. É só porque você não tem mais nada te distraindo delas. Então você vai lá e faz. E olha, eu sei que você pode estar pensando, pô, mas então eu vou ter que cortar tudo que eu gosto de fazer? E a resposta é sim, mais ou menos. Porque sendo bem sincero, depende muito do quanto que você quer ser uma pessoa disciplinada. Porque enquanto você tiver 1 milhão de distrações competindo pela sua atenção todo dia, você vai ter que ficar sempre lutando com elas, sabe? Sempre lutando com essas vontades. E isso me leva pro nosso próximo ponto. Disciplina, na verdade, não é uma batalha que você precisa vencer todo santo dia. E assim, é estranho eu falar isso porque era exatamente desse jeito que eu tratava a disciplina antes. Como se fosse uma guerra que não acaba nunca, sabe? É você contra as suas vontades, você contra as distrações. Todo dia você precisa lutar pra não passar tarde no TikTok, você precisa lutar pra não comer besteira e furar a dieta. E ficar nessa todo dia vai te deixar exausto mentalmente, mano. Não tem jeito. Porque cada vez que você resiste a uma distração, você tá gastando energia mental. E você
você tem uma quantidade limitada dessa energia por dia, tá ligado? E quando ela acaba, a disciplina acaba junto. E é por isso que no começo da semana você consegue seguir o plano direitinho, você consegue estudar, treinar, seguir a rotina. Mas quando chega, tipo, quinta-feira, você já pulou um treino, já furou a dieta, já procrastinou nos estudos. E isso não acontece porque você é fraco ou porque falta determinação. É só porque você gastou toda a sua energia mental resistindo a distrações nos últimos dias. Mas e se você não precisasse gastar energia mental com isso? E se você simplesmente não tivesse essas distrações sugando a sua energia em primeiro lugar? Porque disciplina não é sobre você ter que ficar lutando contra essas distrações. Disciplina é mais sobre você construir um ambiente onde essa luta nem precisa acontecer. É tipo você ficar segurando uma porta fechada o dia inteiro em vez de simplesmente ir lá e trancar ela. Dos dois jeitos a porta fica fechada, mas em um deles você gasta energia o dia inteiro, né? Porque você tá lá segurando a porta. E no outro você só trancou ela e foi gastar sua energia com outra coisa. E é assim que pessoas disciplinadas funcionam de verdade. Elas não ficam lutando contra distrações todo dia, até porque ninguém consegue fazer isso pra sempre. Em vez disso, elas constroem um ambiente onde essas distrações nem sequer existem. E quando eu percebi isso, eu parei de tentar resistir às distrações e eu comecei a só tirar elas da minha vida. Então, rede social, jogo, série, qualquer coisa que tirasse a minha atenção foi de arrasto. E de repente, ser disciplinado ficou fácil. E não porque eu criei uma força de vontade dos deuses, sabe? Mas porque eu simplesmente decidi trancar a porta. Eu só tirei os obstáculos do caminho. E eu te garanto que com você vai ser a mesma coisa. Da próxima vez que você for sentar pra estudar, mano, tenta deixar o celular em outro cômodo. Se você estuda pelo computador, tenta desinstalar os jogos. Tenta limpar o ambiente das distrações e você vai ver a diferença que isso vai fazer. Mas antes de você fazer isso, tem uma coisa que eu acho importante a gente falar aqui. A nossa mente tá quebrada. E assim, ela nem sempre foi assim. Foi a gente que quebrou ela. Porque quanto mais distrações você tem na sua vida, e olha que hoje em dia quase tudo tá querendo roubar sua atenção, mais você treina o seu cérebro a não ter disciplina. É tipo um músculo que você treina sem querer. Então toda vez que você tá estudando e para pra olhar o WhatsApp, você acabou de reforçar o hábito de quebrar o foco. Toda vez que você fura a dieta porque só uma fatia de bolo não vai fazer diferença, você acabou de ensinar o seu cérebro que furar a dieta é normal. E mano, sempre que você cede pra alguma distração assim, você tá meio que mostrando pra sua mente que esse é o certo, que tá tudo bem você não ter disciplina. E aí você repete isso por meses, anos, e pô, é por isso que hoje em dia é tão difícil você sentar e estudar por 2, 3 horas seguidas. Não é que você seja preguiçoso ou que falta força de vontade, é só que você condicionou sua mente pra funcionar desse jeito. E agora que você tá tentando o seu melhor pra ser uma pessoa disciplinada, manter essas distrações na sua vida é um tiro no pé, mano. Porque aqui tá o problema. Enquanto essas distrações estiverem ali ao seu alcance, elas vão continuar te sabotando. E cada dia que você passa com elas por perto, você tá só reforçando os hábitos errados. Então se você quer consertar sua mente de verdade, se você quer treinar o seu cérebro pra ter disciplina, você precisa dar um tempo nessas distrações. E assim, eu não tô falando pra sempre, tá ligado? Não é pra você virar um monge e nunca mais ter diversão na sua vida. Mas pelo menos agora, nesse momento que você tá tentando construir essa base pra você ser uma pessoa disciplinada, você precisa abrir mão disso tudo. Eu digo isso porque, tipo, eu costumava deixar o Instagram instalado no meu celular porque, na minha cabeça, não tinha problema usar uns 20 minutos por dia, sabe? O negócio é que eu nunca ficava só 20 minutos, era sempre 1, 2 horas, e isso bagunçava totalmente a minha rotina, atrapalhava os meus estudos, e justamente porque mexer no celular era sempre a opção mais fácil disponível. Então, eu decidi cortar as distrações de vez. Meio extrema? Talvez, mas deu certo. Agora, quando eu sentava pra estudar era a única coisa que eu podia fazer ali naquele momento. Não tinha rede social, não tinha notificação, não tinha mensagem, então eu estudava. E olha, eu não tô dizendo que você precisa fazer igual eu e arrancar todas as distrações da sua vida de uma vez só. Talvez você consiga começar, sabe, só cortando parte delas. Mas na minha experiência, ser um pouquinho extremo foi o caminho mais rápido e mais fácil pra ter disciplina. Porque desse jeito, você cria um ambiente onde ser disciplinado vira o natural e não algo forçado. E quando você vive num ambiente sem distrações, ser disciplinado vira consequência. Não é porque você mudou quem você é, não é porque você tá seguindo alguma rotina milagrosa, é só porque você mudou o ambiente ao seu redor. Então, voltando pro que eu falei lá no começo do vídeo, ter disciplina sem se esforçar não é impossível. Na real, é bem mais fácil do que muita gente pensa. E o problema nunca foi você ser preguiçoso ou você ser distraído demais. O problema era só que você tava tentando vencer um jogo impossível de ganhar. Mas agora você sabe que disciplina não é sobre ter uma força de vontade divina, não é sobre você acordar às 4 da manhã ou tomar um banho gelado. Disciplina é só sobre você parar de dificultar o caminho. É sobre você tirar todas as distrações que quebram a sua mente, que roubam a sua atenção e que te impedem de fazer o que você precisa fazer. É sobre você criar um ambiente onde o caminho certo é o caminho mais fácil. Porque quando você faz isso, quando você tira os obstáculos e deixa só o que importa, o seu cérebro naturalmente escolhe a disciplina. E no mais é isso, eu espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado de algum jeito e até a próxima.